Hoje é 11 de setembro de 2010. Há 9 anos atrás, Nova York foi vítima dos atentados terroristas que marcaram a história do mundo. Nossa equipe teve acesso a uma pessoa que estava em Nova York, que estava bem próxima às Torres Gêmeas do World Trade Center. Ela nos deu uma entrevista e vai contar qual foi a sensação de estar lá naquele momento. Vamos lá. Bom, Gláucia, aonde você estava exatamente no dia 11 de setembro de 2001, no momento em que o primeiro avião bateu na primeira torre? No momento eu estava a 15 quadras do World Trade Center, no ônibus, no City Tour. Nós estávamos a caminho do World Trade Center, nesse instante. Quando o primeiro avião bateu numa das torres, a gente ouviu pelo rádio do guia do City Tour a mensagem que havia um avião batido numa das torres e que eles teriam que parar com o passeio. Então, recomendaram para a gente que quem estava indo para o sentido sul pegasse o outro ônibus que fosse, então, ao sentido norte. E foi o que nós fizemos, né? O seu marido estava em Miami naquele dia e você estava em Nova York. Vocês perderam totalmente o contato? Totalmente. Nada funcionava. Telefone celular, telefones fixos, telefonista, nada funcionava. Ele sabia porque meia hora antes do primeiro avião bater, eu avisei ele, nós chegamos no hotel e eu liguei para ele. Nós acabamos de nos instalar, mas nós vamos fazer um passeio por Nova York. Nosso primeiro ponto de visita seria o World Trade Center e daí para frente os outros lugares. Nós tínhamos pouco tempo em Nova York, só 2 dias, então tínhamos que aproveitar ao máximo. E daí eu liguei para ele avisando que nós estávamos indo para lá. E imagina o estado dele sem ter notícia, né? Nenhuma. Eu só consegui falar com ele 3 horas da tarde. E você tinha ideia do que realmente estava acontecendo naquele dia? Não, nenhuma. Nenhuma. Nem quando o segundo avião bateu, tampouco. Porque daí parou. Nova York parou completamente. Só se ouvia aquele barulho ensurdecedor das sirenes, corpo de bombeiro e polícias, e nós tivemos que parar o passeio. Tudo parou. Aí nós descemos e fomos a uma lanchonete fazer um lanche. Neste momento é que nós nos deparamos com o que realmente estava acontecendo. Porque todas as TVs na lanchonete estavam transmitindo ao vivo. Foi o momento em que caíram as torres. Então, aí, o pânico foi geral. E qual era a expressão das pessoas nas ruas naquele dia? Em quase todas as pessoas você via a expressão era pânico, preocupação, aqueles olhares perdidos para o alto, porque não tinha, o único som que se ouvia era sirenes e de vez em quando um caça que passava, sobrevoava Nova York. Nos deparamos com pessoas vindo do World Trade Center completamente cobertas pela poeira. A impressão que dava é que tinham jogado um saco de farinha de trigo sobre aquelas pessoas. Então, simplesmente as pessoas tinham os olhos limpos e mais nada. Eram brancas, completamente brancas. Esse amigo nosso que estava junto, nos comentários dele foi: caramba, Glaucia, eu não sabia que em Nova York tinha mendigos a esse ponto. Falei, não, isso não é mendigo, porque aqui não existe isso, né? Toda vez que você lembra do dia 11 de setembro, qual é a primeira coisa que vem à sua cabeça? Qual é a lembrança mais forte que você tem daquele dia? Primeira lembrança, eu acho que é o pânico, ou aquele mix de sentimentos que você não consegue definir exatamente o que você sente. Né? Preocupação, medo, temor. É um mix de sentimentos, não realmente assim, definir um especificamente, acho que não dá para definir. E alguma vez passou pela sua cabeça que você poderia estar naquele lugar no momento em que os aviões se chocaram com as torres? Sim, sim. Por um verdadeiro milagre, porque nós poderíamos estar lá. Poderíamos estar subindo até ao último andar exatamente para ter a visão panorâmica de Manhattan, que era o nosso destino, né? Fazer a visita para ter a visão panorâmica de Manhattan. Porque com um dia lindo, azul como estava, não teria sido melhor. Depois do dia 11 de setembro de 2001, você voltou a Nova York? Você esteve de novo no lugar em que aconteceram os atentados? Sim, sim. Um buraco cercado por telas
em volta dessas telas muitas mensagens, flores, ursinhos de pelúcias, que o americano tem muito disso, né? De prestar homenagens, mas muito deprimente. O sentimento que você sente ali naquele instante é de uma tristeza assim que invade você mesmo. Você fica perplexo com a situação de imaginar que ali tinham 2 torres com mais de 100 andares e de repente está simplesmente um buraco. Não foi fácil. Foi uma situação assim que jamais eu esperei passar na minha vida. Olá! No quadro Saúde e Beleza de hoje, vamos falar sobre cirurgia plástica. Por isso, fomos ao Hospital da Plástica de Curitiba falar com o Dr. França. Doutor, que tipo de referência se deve buscar junto à Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica para escolher o profissional? A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, ela congrega os cirurgiões que são treinados e avaliados, de tal forma que para que a pessoa vá escolher um cirurgião, o primeiro passo que ela deve fazer é buscar no site da sociedade para ver se esse médico está inscrito dentro da sociedade. O que você acha dos médicos que realizam pequenos procedimentos cirúrgicos em estéticas ou salões de beleza? É extremamente arriscado ao médico fazer qualquer procedimento cirúrgico em local que não está adequado. Aqui no Hospital da Plástica nós temos esse zelo de, por ser um hospital especializado em cirurgia plástica, de ter a tecnologia necessária para a realização de um procedimento médico na área de cirurgia plástica com absoluta segurança. A cirurgia plástica ainda é muito arriscada? Desde que ela seja feita com um bom planejamento, com um médico que esteja bem preparado e dentro de um local apropriado, que tenha, como eu comentei anteriormente, tecnologia e materiais de segurança e de emergência, a cirurgia plástica passa a ter um risco normal dentro de qualquer procedimento médico. Doutor, o que você considera como a maior evolução da cirurgia plástica? Olha, dentro da evolução dos últimos anos, o que eu mais gosto é desse medidor que é o Mama Size, que ele transforma a cirurgia plástica da prótese mamária em uma cirurgia com um começo, meio e fim. Ou seja, tanto o cirurgião quanto a paciente sabe exatamente os passos que ele vai dar para alcançar o seu objetivo. Ou seja, esse medidor ele mede o tamanho atual da mama e a mulher escolhe, junto com o cirurgião, o tamanho que ela deseja ter. E através de uma simulação, que é colocando esses medidores debaixo da vestimenta, ela pode verificar o tamanho que vai ficar a mama no futuro. E o médico, por sua vez, através dessa tabela, ele verifica o tamanho que a paciente tem no momento, verifica o tamanho que ela deseja ter e encontra o tamanho de prótese que vai ser usado. De tal forma que dá muita tranquilidade, tanto para o médico quanto para o paciente, com relação ao resultado final. O que garante o sucesso de um procedimento? O bom planejamento. Nós aqui no Hospital da Plástica procuramos fazer o planejamento em 3 etapas. Nós dividimos em planejamento básico, que é um planejamento geral, depois um planejamento de detalhes e um planejamento de refinamentos. Desses 3 planejamentos é que sai um planejamento final que vai gerar a ação, que é a cirurgia propriamente dita. E os homens, doutor, têm aderido à cirurgia plástica? Tem, na realidade os homens nunca abandonaram a cirurgia plástica, sempre procuraram a cirurgia plástica. Acontece que os itens de cirurgia plástica no homem são bem menores do que os itens de cirurgia plástica nas mulheres. Quais os procedimentos que você mais realiza? Com relação aos homens, a cirurgia do transplante capilar é a cirurgia, vamos dizer assim, o carro-chefe das cirurgias em homem. E nas mulheres, não só aqui no Hospital da Plástica, como no mundo todo, é o implante de silicone e a cirurgia de lipoaspiração. Eu falei nessa ordem de propósito, porque hoje o implante de silicone é mais procurado e é realizado em maior número do que a cirurgia de lipoaspiração. No quadro Saúde e Beleza de hoje, falamos sobre cirurgia plástica com o Dr. França no Hospital da Plástica de Curitiba. Até o próximo sábado.